Glória a Jesus Cristo, né? E a luta é grande, mas a gente sabe que Deus ele é maior, apesar de a gente saber disso tudo. A gente fica triste, chateado, mas Deus sempre está no controle de tudo. Ele sempre tem o seu propósito em tudo, né? E eu louvo a Deus por causa disso. A gente vê as coisas acontecer e às vezes pensa o porquê eu, mas Deus tem um motivo para tudo. Então vamos lá em João 16, verso 33. João 16. Vamos dar uma passeadinha na Bíblia. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela tua palavra, Senhor bendito. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia que o Senhor colocou sobre nós. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvado é o teu nome, ó Pai. Nós vamos ler aqui a sua palavra. Vamos falar um pouco do Senhor, ó Pai. Então nos ajuda, meu Deus, conforme a tua grande e grata misericórdia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Quem já ouviu falar assim, que até os pastores mandam repetir assim, ó, fé é pensamento positivo? Quem já ouviu falar? Já ouviu falar isso? Fé é pensamento positivo? E aí a igreja repete, ele manda repetir, fala para o seu irmão que está na frente, ficar atrás, seu irmão do lado, que fé é pensamento positivo. Há um grande erro em falar isso, que tem uma diferença muito grande entre pensamento positivo e fé. Pensamento positivo é um produto humano. Produto humano. Fé é produto de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, vocês posso pegar com a mão no bolso hoje? Ai, alivia. Mas aí, e Jesus Cristo nesse capítulo, né, capítulo 16, verso 33 de João, ele fala uma coisa para a gente ter um bom ânimo. Fala para nós, põe 16, 33. Só o 33 na tela para mim. Só o 33. E ele solta essa máxima, depois de falar com os discípulos que ele ia embora, né? Ele ia chegar também uma hora que todo mundo ia embora e ia deixar ele só. E apesar de tudo, ele não estaria só, porque o Pai estaria com ele. E aí ele completa, eu estou falando isso com vocês, para que vocês tenham paz em mim. Mas no mundo aqui vocês têm aflições, mas têm bom ânimo, eu venci o mundo. Então algumas coisas interessantíssimas, que ele fala isso. Primeiro é que ele promete uma paz, para que em mim tenha paz. Ele não fala que para a gente ter paz no mundo, né? Ele não fala, vocês vão ter paz aí no mundo, vocês vão ter tranquilidade. Ele fala o contrário. Então nós temos dois pensamentos dicótomos ali, dois pensamentos antagônicos, duas comparações antagônicas. Ele fala que nele, em mim, nós tenhamos paz. Mas no mundo nós vamos ter aflições. O que será então aflições? O que será essa paz que Jesus Cristo nos dá? Apesar de ter se pregado para todo lado, ter se falado que quando você vem para o Evangelho, a sua vida é colocada em ordem de tal forma, em que nada mais fica fora do lugar, em que nada mais vai te incomodar, em que nada mais vai te trazer problema, e que você agora é um filho de Deus, e como filho de Deus, você tem direito a todas as heranças que foram prometidas para você, as não sei quantas, 365 não temas da Bíblia, a não sei quantas promessas que tem na Bíblia, são todas para você e cabíveis em sua vida. São todas, então, estritamente dirigidas para você que agora se tornou um cristão, se tornou um crente, um evangélico, agora você é membro da nata da sociedade, da nata dos céus, porque agora você manda em tudo, até em Deus agora você pode mandar, porque afinal você agora é a coisa mais preciosa para Deus. Isso que é ensinado por aí. E que se você tiver alguma luta, algum problema, então há um pecado oculto em sua vida e que você tem que resolver. Porque afinal, você tem que estar puro e santo para Deus te abençoar. E que toda luta, todo problema, toda doença, tudo é fruto de pecado. Que coisa
terrível é pecado, então. Que coisa assim potente é o pecado, que anula toda a graça, todo o amor, todo o poder de Deus, e que esse Deus é esse, que eu posso reinar sobre ele, eu posso intimidá-lo conforme a minha posição de crente, mas, na verdade, esse crente que pensa assim, eles não encontram uma coisa, não encontram paz. Crente que pensa assim não tem paz em hipótese alguma, em instância nenhuma, em nenhum extrato da sua vida, ele não tem paz. O crente que assim age, que assim pensa, que assim aprende, ele não alcança paz em lugar nenhum. Ele não tem paz, porque ele não conhece Deus. Quem não conhece Bíblia não conhece Deus, apesar que você possa ter um pensamento divergente de mim, mas na verdade é essa. Quem não conhece Bíblia não conhece a Deus. Não tem um conhecimento de Deus. Pode ter um vislumbre, pode ter uma sombra, pode ter sentir até um cheiro, uma coisa de Deus, mas não conhece a Deus. A falta de conhecimento bíblico é a principal causa da queda, é a principal causa do declínio da igreja dos dias atuais. Esse é o principal. A Bíblia se tornou como um adereço, como se a igreja fosse uma escola de samba e a Bíblia fosse apenas a ala das baianas, não pesa tanto para nota. As outras coisas são muito melhores do que a Bíblia. A verdade é isso. Então, quando Jesus fala, vocês vão ter paz em mim, nós sabemos, já cansaram de ensinar, já cansaram de falar que a paz do mundo é a ausência de conflito. Isso aí todo mundo já ouviu isso, né? Não precisa ficar batendo nisso. A paz do mundo é a ausência de conflito, é não sei o quê, mas a paz de Jesus é uma paz especial, e muitos poucos, na verdade, até mesmo às vezes os que pregam, não experimentam essa paz de Jesus Cristo. Não experimentam essa tranquilidade que Jesus Cristo dá ao homem. Entrega na vida daquele que quem o conhece. Quem o conhece não como uma história, mas o conhece como Deus verdadeiro, como verdadeiro Deus. Aquele que o busca sem interesse nenhum de ter uma retribuição, o busca apenas porque ele é Deus. Nós aprendemos aqui durante uma semana sobre as figuras, as aparições, as parousias de Jesus no Velho Testamento. E nós vimos então, nós podemos constatar, de tudo que nós ouvimos, é que Jesus é um Deus atuante, é um Deus dinâmico. Ele não é estático, ele não fica parado, ele não vê as coisas acontecerem, ele interfere na vida dos seus. Ele interfere na nossa vida. Quem aqui experimentou uma interferência de Jesus em sua vida? Uma interferência que você fala, só Deus que pode ter feito isso. Então ele é um Deus dinâmico, ele não é um Deus estático. Sendo ele um Deus estático, e ele promete paz, não estático, e ele promete paz, então se ele promete, ele faz, ele cumpre. Ele age, parte dele é a ação, parte dele então te dar a paz, parte dele então ir até você e te entregar a tranquilidade. Mas como nós podemos então enxergar a tranquilidade se nossa vida é tão atribulada? Alguém aqui tem mais de R$1 milhão no banco? Alguém aqui é imune a qualquer doença? Alguém aqui tem um coração de pedra capaz de não sentir nada que incomode? Alguém aqui é uma pessoa insensível? Alguém aqui vive em coma? Porque quando a pessoa está em coma, nada incomoda, né? Não todos nós somos vivos, estamos andando aqui no mundo, esse mundo podre, esse mundo chato, esse mundo rodeado de pessoas gentis e pessoas lindas. Não é assim? De pessoas que nos tratam muito bem. Não, nós temos falta de paz, nós temos conflitos em qualquer lugar em nossa vida. Na sua família, na escola, no trabalho, na rua, dentro do ônibus, no trânsito, no hospital, no posto de saúde, me lembra mais aí, onde mais? No supermercado, qualquer lugar você tem conflito. Qualquer lugar você tem conflito. E nós, como bons cristãos, nós respondemos todo mundo com polidez e a máxima educação, que nós somos educados pela nossa mãezinha, né? Não respondemos todo mundo com educação? Não tratamos todo mundo com educação? Muito de vez em quando, né? Muito de vez em quando. A nossa tendência é pôr no nosso sentimento mais perverso e cruel para fora. Nosso sentimento é esse, é colocar para fora aquilo que nós somos, aquilo que nós tememos que os outros vejam. Nós colocamos nossos lagartos, tiramos nossos esqueletos do armário e expomos para todo mundo. E falamos assim, agora sim, quem manda aqui sou eu. Não queremos impor. Mas, como bons cristãos, quando nós refletimos e paramos, nós concluímos que nós estamos em paz. Quando nós temos Jesus, nós reparamos que nós temos essa paz. Essa paz que não nos livra de nenhum problema. Ela não nos isola de problema algum.
ela não nos torna imunes dos problemas, mas nos mantém firmes na palavra, nos mantém firmes no caminho, nos mantém firmes olhando para o alvo. Nós seguimos olhando para quem? Para o alvo. Essa paz é que faz isso. Essa paz nos dá uma garantia em que nós, apesar de todo o conflito, apesar de tudo que acontece, nós estamos sempre reconciliados com Deus. Nós temos reconciliados, nós temos sempre uma reconciliação com Deus. Apesar de brigarmos, de fazermos tudo, nós voltamos para o nosso lugar de paz, voltamos para a nossa condição de salvos, voltamos para a nossa condição de cristão na sua essência mais pura possível. Nós carregamos em nós a paz. Nós às vezes nós tentamos transmitir essa paz para os outros. Tentamos transmitir com palavras, tentamos transmitir com atos, com atitudes. Nós tentamos demonstrar para o outro a paz que nós sentimos e eles falam conosco: eu não entendo como você tem tanta paz, com tanto problema assim, você tem sempre um sorriso, você está alegre, não sei o quê, e você vai tentar falar sobre Jesus e você quer mostrar para ele que o motivo da nossa paz é Jesus Cristo e você é rejeitado por causa disso. Porque na verdade eles querem uma forma de paz. Eles querem ter paz como uma aspirina para a dor, um analgésico tira a dor. Eles querem tomar uma dose de paz. E aí, voltando de novo à grande visão evangélica de que estamos imunes na aflição, Jesus faz uma promessa, um aviso. Ele dá um aviso: no mundo vocês vão ter aflições. Quem aqui já teve uma aflição a ponto de faltar o ar, de ficar aflito, uma aflição mesmo, não causada por doença, não causada por dor, por angústia? Quem já ficou angustiado a ponto de desejar a morte aqui? Angustiado a ponto de deixar essa vida? Paulo fala isso. Nós passamos lutas tão grandes que nós chegamos a nos desesperar da vida. Paulo escreve isso. Por que Paulo sente isso? Paulo não era o queridinho do Novo Testamento? O Moisés do Novo Testamento? Por que ele passa por aflições então? Porque faz parte da nossa vida no mundo. Não estamos isentos. Nós fazemos parte, estamos inseridos dentro de uma criação que foi amaldiçoada por Deus. Esse mundo foi amaldiçoado por Deus. Isso aqui não é um lugar ideal para um filho de Deus viver. Não é a morada ideal. Se fosse a morada ideal, nós permaneceríamos aqui eternamente. Mas Jesus falou o quê? Vou preparar-vos lugar. Eis que esperamos novos céus e nova terra. Então, quando eu vejo pessoas apontarem isso aqui como a melhor coisa do universo, quando tudo aponta para o material, para o físico, e eles assim o desejam carregar o material em si, desejam fazer um acúmulo de bens, achando que isso é simbologia de que Deus está com ele, que ele realmente é um cara muito fiel, porque Deus o tem prosperado aqui no mundo, e que ele tem visto coisas maravilhosas e tal, e que Deus o está guardando de tudo. E aí, quando essas pessoas elas se deparam com as aflições, com as aflições da terra, geralmente elas largam a fé. Porque a fé não está baseada em Jesus Cristo, não está baseada no príncipe da paz, está baseada no príncipe deste mundo. É uma dura realidade. É o outro evangelho. É o evangelho da confiança humana. É o evangelho da confiança em coisas e não na confiança em Deus. Sim, porque tudo aponta para aqui. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, esses se acham imunes. Imunes de toda perseguição, imunes de toda doença. E quando deparam com um crente, com um cristão, que passa por problemas, esses que formulam as teorias: você está em pecado, você não é dizimista fiel, você está passando por problemas que você tem algum pecado não confessado, e algum pecado oculto. Eu dei uma resposta uma vez para o rapaz, ele não gostou muito não, né? Ele falou que eu estava andando em pecado, devia ter algum pecado oculto. Eu falei com ele o pecado oculto que eu tinha, ele não gostou muito não, né? Foi uma resposta bem dada. Eu falei: deve ser esse pecado oculto então, né? Aí, porque eles
creem num Deus que carrega um Deus que carrega um monte de flecha nas costas, e que quando você peca, você tem algum pecado, Deus joga umas flechas nas suas costas, você está marcado para sempre, para sofrer para sempre por causa disso. Mas eu creio num Deus que perdoa pecado, eu creio num Deus que faz que realiza em mim um novo nascimento. Eu creio no Jesus Cristo que perdoou os meus pecados e que eu ando em santidade porque Ele me santifica. Porque não eu me santifico com o meu poder, não, Ele me santifica. Então, aflições do mundo. As aflições do mundo, elas vêm em todas as instâncias. Elas vêm de todas as formas. Vêm de todas as... Às vezes você não tem aflição física. Você não vê um motivo físico de uma aflição. Você não vê uma pessoa passando por problema. Você não passa por um problema palpável. A sua aflição, às vezes, não é por causa de dinheiro. Por causa de falta de dinheiro. A sua aflição, às vezes, não é por falta de amor. A sua aflição, às vezes, não é por falta de um relacionamento. A sua aflição não é por causa da solidão. A sua aflição, ela vem porque você é pessoa, porque você é um homem criado por Deus, porque você é mulher. Você já carrega a aflição porque você é um homem finito. Você já carrega a aflição em você porque você sabe que você vai morrer. Você carrega a aflição em você porque você sabe que você é impotente. Você carrega a aflição em você porque não é sobre tudo que você tem poder. Você não tem poder de mudar tudo. Você não tem poder de fazer um passe de mágica e mudar a situação à sua volta. E ainda que tudo esteja em ordem à sua volta, você tem as suas aflições internas. Você tem os seus problemas interiores. Você tem as suas dores interiores que só você carrega e você não sabe expressá-las. Você não consegue botar para fora. Você não só sabe que dói, mas você não sabe aonde dói e por que dói. Ainda que você tenha tudo tudo aquilo que causa aflição, nós fizemos aqui, se nós elencarmos uma lista das possíveis aflições humanas, todas externas, e você, com o seu poder financeiro, não sei o que, de conhecimento, tudo, você conseguisse sanear, isso é, resolver todos esses problemas, o seu problema interno você não resolveria. Você não resolve. Você não resolve. Ah, mas eu vou num psicólogo. Sim, pode ir no psicólogo. Você vai falar, ele vai te ouvir, falar, e você vai achar que resolveu, porque ele te ensinou a sublimar os seus problemas. Te ensinou a sufocar os problemas. Te ensinou a botar em outras gavetas. Apenas você trocou de gaveta as suas cuecas sujas, as suas roupas sujas, mas ainda estão sujas. Te ensinou a tirar de uma gaveta e botar numa gaveta mais esquecida. Não se importa com isso. Não, isso aí não tem problema para você. Você se preocupa demais com isso. E você vai continuar com seus problemas. Então nós vamos então agora comparar esses problemas internos com a paz de Cristo, a paz de Jesus. Todos nós aqui temos as mesmas gavetas de roupas sujas. Todos nós temos. Mas nós temos aquele que não manda colocar em outras gavetas. Apenas ele nos mostra a vida eterna, e nós contemplamos a vida eterna, e contemplamos os nossos problemas interiores, e aí nós começamos, aí nós sabemos e podemos comparar que a vida eterna é muito mais do que essa porcaria que eu carrego dentro de mim. Muito mais do que os problemas que eu tenho. Muito mais do que essas dores que eu carrego, a vida eterna é muito mais do que isso. Então a paz de Jesus não se resume a um sentimento. A paz de Cristo não se resume a um sentimento, a uma bonança interior. A paz de Jesus Cristo se resume na vida eterna. O que ele fala? O João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas que vida em abundância é essa que nós teremos aqui nesse mundo, se aqui não tem lugar para abundância? Esse mundo não tem lugar para vida em abundância. Mesmo se Deus, se Jesus Cristo quisesse nos dar vida em abundância aqui, abundância de tudo, de paz, de tudo que você imaginar, tudo de bom que você imaginar. O mundo não tem espaço para isso. O mundo não tem espaço para você, cristão. O mundo te odeia. Ele tem raiva de você. E o que é então essa porcaria de mundo? Que raios é o mundo? O que é isso? Fecha para mim isso tudo. O que vem a ser esse tal de mundo? Por que eu vou ter aflição nisso aqui? Cadê o apagador? Nós estudamos isso aqui um dia, partindo do versículo básico, João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí nós vimos a palavra mundo lá, a palavra mundo quer dizer o quê? Deixa eu ver se vocês estão bons nisso. Cosmos, criação de Deus. E depois nós vamos lá em João, que fala que o mundo jaz no maligno. Que mundo é esse que está em João? Kratos, domínio humano, força humana. O domínio que o homem exerce sobre as coisas. Então quando Jesus fala assim, no mundo você vai ter aflição, isso é, enquanto o domínio humano estiver sobre este lugar. O mundo de coisas do homem, as vontades humanas, os terrores humanos, as maldições humanas. Deus amaldiçoou o homem? Amaldiçoou. Então, enquanto a maldição humana, o mundo humano está sob a maldição divina, tudo que o homem faz, tudo o que ele faz, sem exceção, em que ele parte, tudo que parte da mente humana, para compor esse mundo de coisas, esse mundo de ideias, isso tudo, a maioria das coisas é para o mal do próprio homem. A maioria das coisas é para o mal do próprio homem. Nós temos, não, pastor, mas o homem constrói coisas boas. Sim, ele constrói coisas para facilitar a vida dele. Tudo direcionado a ele. O mundo sempre vai criar, o homem sempre vai criar coisas direcionadas a ele. Então, isso é chamado de mundo, o que o homem domina, o que o homem aponta para si, o que ele amealha para si. Tudo que o homem amealha para si, traz para ele dores e aflições. Quem aqui tem um smartphone? Quem tem um smartphone aqui? Um celular cheio de função. Uma invenção muito legal, né? Muito boa um smartphone, um celular muito legal. Mas toma o nosso tempo. E já tem psicólogo, estudo, falando que isso faz mal, não sei o que então. Então tudo que é para facilitar, nós sempre carrega a pecha de porcaria, que nos prejudica. Tudo, carro, tudo que você imaginar, o homem vai ficando egocêntrico. Tudo aponta para o seu coração mesquinho. Tudo, o homem se sente poderoso, o homem se sente cheio de si. E essas pequenas coisas que vão acumulando dentro de si, vão afastando cada vez mais de Deus, porque cria uma independência de tudo. Viu como a tecnologia é inteligente, como a medicina é inteligente, como isso é inteligente, como as estratégias do homem são inteligentes, os negócios são inteligentes, tudo é inteligente, tudo é inteligente. Esse mundo traz aflição para si mesmo. As aflições do mundo não são apenas as dores, doenças, não são apenas as coisas que nós conseguimos ver, um hospital, né? um necrotério, assassinatos. Muito mais do que isso é a aflição em que não é palpável. O mundo é cheio dessa aflição. O mundo carrega uma expectativa. Nós vemos esses dias. Quem aqui já leu, já conhece um pouco de história, que já leu sobre 1968? Quem já leu sobre o ano de 1968? Né, sobre as grandes revoltas no mundo. O mundo todo foi agitado por revoltas. 1929, o craque da Bolsa nos Estados Unidos, em que quebrou a Bolsa de Valores nos Estados Unidos ficou na miséria. Causou aflições. Alemanha, 1922, a quebradeira na Alemanha, aflição. Porque não tinham nada, isso se resume ao poder aquisitivo, ao poder de ter as coisas. Se o homem não tem, ele fica aflito. Se o homem não consegue suprir a necessidade básica de comer, ele fica aflito. Então Jesus está falando apenas, não é que eles falam assim, é perseguição do Evangelho. As expressões que ele fala, volta para mim no texto, é perseguição do Evangelho, é isso, é aquilo, não, é muito mais do que isso. É a aflição inserida no homem, no contexto do mundo. A aflição que o próprio homem constrói para si. A Torre de Babel. Qual era a intenção da Torre de Babel? Qual? Subir até o céu, mas causou o quê? A aflição que dura até hoje. Em que as línguas, cada nação fala uma língua. Né? A aflição. Então tudo que o homem quer fazer vai trazer aflição. Vamos voltar agora. Então, paz, aflições. Aí ele fala, mas contudo, todavia, entretanto, tende
Bom ânimo. Bom ânimo. Tem alguma outra parte na Bíblia que ele fala de bom ânimo? Que Deus fala de bom ânimo? Tem. Vamos dar uma passeadinha para a gente dar uma olhadinha em que Jesus falou bom ânimo. Vamos colocar lá de trás. Josué capítulo 1, versos 6 a 9. Texto clássico, né? Alguns sabem até de cor. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Deixa eu abrir o texto completo aqui. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para terdes o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Reparou quantas vezes ele falou bom ânimo? E o final do verso 9, em que ele já completa, ele fala mais coisas. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. Ele está falando aqui de sentimento de anjo, angelical. Ele está falando para quem isso aqui? Para o homem. Para o homem. Para o homem. Nós sabemos o que é esforçar. Sabemos. Sabemos o que é não temer, não é? E sabemos o que é não se espantar. E por que tem um tal de bom ânimo aqui de novo? O que é o bom ânimo? Não desanimar. Não desanimar é para não ter, para que tenha ânimo. Não desanime, tenha ânimo. Bom ânimo, então, ele é muitas vezes confundido com fé. Por isso é que os pastores falam, pensamento positivo é igual? Não. Eles falam isso, mas não é. Bom ânimo é ter a propensão, a disposição de, apesar de ver com os olhos tudo que está tudo revirado, o bom ânimo é o seguinte: não foi isso, e que não é isso, não quero saber disso, eu não quero basear aquilo que eu sinto nisso, eu não quero fazer disso a minha vida, eu não quero basear a minha vida nesses acontecimentos, porque Deus está comigo. Bom ânimo não é fé. Bom ânimo é você lutar contra a sua carne, lutar contra toda circunstância que coloca tudo contrário, coloca tudo para pensar o contrário, e você fala, não é assim, porque Deus ele é comigo e não me desanima. Bom ânimo, então, não é uma coisa palpável. Você não toma um chá de bom ânimo ou colher de bom ânimo. Quando ele fala, você vai se esforçar, José vai, porque é luta, porque ele tinha que pegar a espada, tinha que batalhar, tinha que quebrar o pau. Depois ele fala, tem bom ânimo, ponto e vírgula, esforça-te, tem bom ânimo. Seja contra você mesmo, seja contra a sua vontade, seja contra aquilo que você queira parar, desanimar, seja contra o que sua carne pede para fazer. Quando você está passando por luta, você não tem vontade de parar, desanimar, chutar o balde? Você sabe que Deus é com você. Você tem fé que você foi salvo, você é salvo, então você tem fé. Mas você, às vezes, você nem quer crer mais que você tem fé. Você acha que você nem tem fé mais. Não, Deus me abandonou. Quem já pensou aqui que Deus já te abandonou? Estou abandonado, me julgou para escanteio. Né? Me deu um chute nos quartos, eu caí lá no canto. Né? Porque a carne toda fala isso. Seu homem interior, como Paulo fala, sopra no seu ouvido a mulher de Jó que habita em você. A mulher de Jó que mora em você. Fala com você. Amaldiçoa esse Deus e morre. A carne fala com você. Não tem lógica você crer num Deus que não se mostra para você.
Não tem lógica você crer num Deus que te prometeu paz e você está passando por esse perrengue terrível. Esse tem bom ânimo é a atitude de cristão de calar a carne e falar: não, Deus é comigo. Não é a fé. Não é a fé que faz isso. A fé opera uma coisa muito mais profunda em você. Isso aqui tudo é superficial. Bom ânimo é entre você, é o que você tem que fazer. É o que você tem que agir. É o que você tem que pensar. É uma pessoa chegar para você e falar: não, mas não preocupa não. Deus está olhando você, Deus está com você. Não está, não. Não, mas você não está entendendo. Não está, mas Deus é com você. O bom ânimo é realmente está. Porque já era para mim estar morto. Se eu não morrer ainda, é porque Ele está comigo. É uma fé sutil, uma fé sublime. Uma fé que então ele fala: esforça-te. Quando você estiver no meio da batalha, Josué, quando você vê os muros altos da cidade, não tem atitude não tem atitude daqueles que falaram assim: Deus nos trouxe para nos matar nesse deserto. E aí o povo o quê? Desanimou. Esse pessoal pega tão pesado. Eu lembrei agora o pessoal da Universal. Eu falei, eles pegam tão pesado nisso, que fala que isso é usar a fé. Isso não é usar a fé. Isso é ter bom ânimo. Não tem a ver com fé. Não tem a ver com a coisa sobrenatural. Tem a ver com você, a sua parte da coisa. O seu agir em você mesmo. Então quando você estiver lá, Josué, que o pau estiver quebrando, você esforça até a última, até onde dá para você fazer. E tem bom ânimo. Não desanima não. E você não tenha medo e nem espanta o que você está vendo. Não temos e nem espantes, porque o Senhor teu Deus é. Então a fórmula do bom ânimo é baseado na fé. Por que ele sabe que o Senhor teu Deus é contigo? Por que ele tem essa convicção? Aí essa convicção é fé. Deus é comigo. Ele é comigo. Você vê isso sutilmente em alguns textos da Bíblia, quando fala, por exemplo, em Provérbios: o Senhor confirma os passos do homem bom. O que? Ele está agindo porque Ele é. A pessoa às vezes fala assim: não, Deus tem que me confirmar para fazer as coisas. Isso não tem bom ânimo. Bom ânimo é a ação. É agir, é o viver. O fato de você viver, você tem bom ânimo. O fato de você ser crente e confiar em Deus, já tem bom ânimo. Quantas pessoas, só de você conversar com Ele, te dá vontade de ir para a cama dormir? Porque ele te coloca assim, não dá vontade de sair de casa, de tanta lamúria da vida. E você olha assim, a pessoa tem tudo para dar certo. E a pessoa não quer. Aí vem Jesus e fala com Josué: vai lá, cara. Já espantou, já teve medo, já espantou. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com nós? Lembra quando Jesus vai lá no barco? Vamos ver aqui o texto. Mateus 14. Vamos ler Mateus 14. Vamos acabar de resumir o bom ânimo. Mateus capítulo 14. Nós temos a narrativa de Jesus andando sobre as águas. E eles vão andando, a partir do verso 26, nós vemos a reação dos discípulos. Vamos ler a partir de 4. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Gritaram com o quê? Medo. O que Deus fala com Josué? Não temais. Medo. Começaram a gritar com medo de fantasma. Cansaram de andar com Jesus, cansaram de ver milagre. Aí vê alguém sobre as águas, é um fantasma. Toda mitologia, toda crença humana
Toda civilização humana tem a cultura dos fantasmas. Toda civilização tem a cultura dos fantasmas, dos espíritos maus. Então, fantasma, espírito mau, então eles viram pensando se é um fantasma que está vindo contra nós. E aí já se esquece na hora de Jesus Cristo, de milagre, se esquece disso tudo na hora. Acabou, para que ter isso? O que importa agora é que o bicho está pegando. Quero saber de evangelho não, saber de Jesus não. Jesus ficou lá na praia, rapaz. Jesus está lá na praia. Então agora eu vou aqui passar um cagaço porque tem um fantasma vindo para cá, né? Aí Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom? Sou eu, não temais. Então o que está falando? Para de ter medo. Para de temer tudo. Eu sou com vocês. Tem bom ânimo. Não vê só coisa má. Não vê só maldade do que eu tenho para você. Não pensa que eu, o Senhor, eu deixei vocês aqui nesse barco para vir um mar e matar vocês, e jogar vocês aí para depois vir recolher os corpos na praia, todo comido de peixe. Não, tem bom ânimo, pensa que eu cuido de vocês, lembra que eu cuido de vocês. Então para de ter medo. Então ter bom ânimo é ter a consciência que Deus é o nosso Deus. Ter bom ânimo é saber que você anda com Deus. Isso não é fé. A fé é muito mais profunda que isso. Isso é saber, é ter consciência na sua parte mental, no seu raciocínio, trazer a lógica das coisas para você. Apesar de tudo ter errado, de ter paz, é muito bonito o discurso de falar, mas quando você aplicar isso em você, é difícil. Quando aplica no mundo das aflições, eu deixo de usar paz. É difícil. Não é, Alain? Não é, Renato? Não é, Renato? Não é, Alexandre? Eu estou sem óculos. Né? Então o que? É difícil. Na hora de aplicar é difícil. Então o que a gente tem que ter então? Desenvolver. Não é desenvolver que eu falo. Não é desenvolver no sentido espírita, não. É lembrar, trazer à mente tudo aquilo que me traz esperança. É ter a esperança que o Senhor é comigo, apesar de todos os problemas que eu estou passando. Quem é comigo? O Senhor. Essa é a dificuldade hoje até para os cristãos mesmo, porque todos nós estamos sujeitos a passar por problemas e problemas. Quem viu agora todo mundo viu, né? O negócio lá do ISIS, que matou agora 21 cristãos cóptas. Cortou a cabeça de 21 cristãos, pôs fogo em mais alguns também semana. Sábado eles sequestraram 200 cristãos, mulheres e crianças. Sequestraram 200. Você acha que algum desses, quando foram capturados e sabem a fama, a história do ISIS, chegaram a duvidar da sua fé? Vocês acham que aqueles cristãos que foram lançados lá nos leões, na Roma Antiga, por dentro, eles chegaram a duvidar da sua fé? Perguntando sincero, se fosse você na situação, se viessem aqui agora e pegassem nós aqui, ajoelhassem nós ali na calçada e falaram que ia cortar nossa cabeça, ia nos fuzilar, ou se não trouxessem aqui um circo e trouxessem um caminhão-baú cheio de leão e falar que ia nos julgar um por um para os leões, você duvidaria da sua fé? Eu não quero a resposta de super-homem. Eu duvidaria da minha fé. Sabe qual é a dúvida da minha fé? Será que eu vou negar a Cristo? Será que a dor vai ser tão insuportável que eu blasfemarei o nome de Cristo? Será que quando eles estiverem me furando com facas, na minha mente eu negarei a Cristo? Com a minha parte ativa, que é meu mundo de pensamentos, o meu mundo ativo, o meu mundo afetivo, que eu vou lembrar que eu não mais conviverei com os meus pares, não mais conviverei com a minha família, com a esposa, com filhos, com a mãe. Lá dentro, no meu pensamento mais imediato, será que eu pensaria assim? Para que eu fui me envolver com Jesus? Eu te pergunto se você pensaria assim. Eu acho que eu pensaria, por alguns lapsos de segundo, eu pensaria assim: por que eu fui me envolver com Cristo? Porque a mente te engana. A sua mente não é convertida.
A sua mente não se converteu. Se a sua mente tivesse se convertido, se o seu cérebro tivesse se convertido, se a sua máquina de pensar tivesse se convertido, você não pensaria pecado. Você não sonharia pecado. Você não teria uma vida ativa de pensamentos que, se fosse visitado pelo juízo de Deus diariamente, já te garantiria um passaporte para o inferno. A sua mente não se converteu. Você pensa muita bobagem. Quando Jesus fala, tem bom ânimo, isso é, apesar de você ser o que você é, que eu conheço os seus pensamentos. Não se assuste, não te espantes, não tenhas medo. Eu tenho paz para você. A minha paz está sobre você, muito mais profundo do que você acha. Então deixe você ter um bom ânimo. Ânimo vem da palavra, vem do verbo animar. E o que é animar? Mexer, movimentar, dar vida. Animar é dar vida. Então quando ele fala, tem bom ânimo, ele fala, coloque em você uma atitude de maneira que você se policie de tal forma em que você não se fie em nada que é contrário à sua fé, nada que é contrário à sua crença, nada que é contrário à minha obra em você. Quando você se coloca contrário ao que o Senhor fez, o exemplo do povo de Israel, tirou do Egito, viu maravilhas, viu praga, viu gente morrendo, viu rã, viu tudo, os egípcios sofrendo. De repente viu o céu escurecer, depois viu o primogênito morrer. Eles saem, e sai cheio de ouro, né? Sai cheio de riqueza. Deus ainda dá para eles um totozinho, toma aí, um dinheirinho para você ainda um bônus, para você gastar na viagem. É o fundo de garantia. Primeiro obstáculo que eles acharam, qual foi? O Mar Vermelho. Qual que é o ânimo deles? O Senhor nos trouxe aqui para nos matar. Vimos todas as maravilhas, mas estamos aqui para morrer. E a Faraó. E tinha nuvem e tinha coluna de fogo. Aí passou o Mar Vermelho. O mar abriu, foi espalhado de um lado do outro. Que maravilha! Deus é maravilhoso. Barriga roncou. Necessidade imediata. Quero carne. Estou com fome. Mas nos mataram aqui. Toma maná. Olha que coisa gostosa que Deus mandou. Mas chega de maná. Eu quero carne. Agora eu quero carne. Eu quero tudo. Tudo que é meu, eu tomo posse. Deus manda codornizes e fala, vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Isso é para vocês calar a boca. E por aí vai, por aí vai, por aí vai, por aí vai, por aí vai. E eles não tinham o Espírito Santo em deles. Não tinha. Não tinha o Espírito Santo agindo neles. Até que chega a época da igreja. Aí nós vemos todo mundo. Toda a história da igreja nós sabemos. Mas aí nós temos uma coisa diferente. Agora temos quem em nós? O Espírito Santo. Mas mesmo assim a nossa mente briga contra quem? Contra o Espírito. Paulo escreve isso maravilhosamente, lindamente. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Porque o homem que habita em mim, o homem interior, quer fazer o mal. Mas com a lei do pecado que habita os meus membros, eu quero pecar. Mas lá dentro, a lei, o meu coração, tudo ele quer o quê? Quer obedecer a Deus. Mas aí eu vou com essa coisa mental, essa luta, essa briga. Você fala assim, não, inclusive. Se você tivesse seguido a sua cabeça, desde que você converteu, conheceu mesmo o Evangelho, se você tivesse seguido a sua cabeça, se você tivesse seguido os seus pensamentos, eu te pergunto, você permaneceria na presença de Deus? Então eu te pergunto, é mérito seu? Quem é que age para você permanecer na presença de Deus? O próprio Deus. O próprio Deus. Porque você não tem bom ânimo. O seu ânimo é mau. Porque você faz parte de uma carne má, em que habita o quê? A maldade. Esse tem bom ânimo é muito mais agora profundo, tomou agora uma característica muito mais profunda do que apenas um sentimentozinho, uma confiançazinha, um pensamentozinho positivo. Não, esse bom ânimo é uma questão de vida ou morte para nós cristãos. De ter o quê? A confiança de que apesar de mim, eu mantendo em mim então, sempre a confiança, a fé, tudo em mim, de que o Senhor quer o melhor para mim. Quando então Jesus fala, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou,
Ele fala então, porque você vai passar por um período, desde que você nasce até você morrer, em que essa palavra não vai fazer sentido nenhum para você. Porque você vai sentir dor na carne, dor na alma, dor no espírito. As pessoas vão te ferir, vão te perseguir. O mundo te odeia. Toda a organização mundial te odeia. Ou você acha que tem algum programa social especial para a igreja? Ou você acha que a ONU tem um programa especial para os cristãos? Não tem programa para muçulmano, para cristão não. Para muçulmano eles têm. Guilhotina. Não tem. Porque o mundo, a organização mundial, o modo de organizar a sociedade do mundo, ele tem como cristão como alguma coisa indesejável. Não, pastor, não. Se você acompanhar alguns discursos de deputados e senadores nossos aqui no Brasil, eles metem o pau na igreja. Fala que cristão é retrógrado, que se não fosse cristãos, já estaria liberado aborto, já estaria liberado o sexo explícito no meio da rua, o que se droga da maconha, mas a bancada do evangélica, os católicos, são retrógrados. Então, o mundo te ama, meu amigo. Você é uma pedra no sapato para qualquer projeto, de qualquer país, em qualquer instância, em qualquer governo e em qualquer tempo. Toda a Revolução Russa odiou os cristãos. O mundo nos odeia. Não, mas tem um país em que os cristãos são lá homenageados, os Estados Unidos da América, onde os cristãos são odiados de tal forma que são contaminados para que eles sejam anulados, toda a sua fé e sua crença, e na verdade os cristãos lá têm uma crença que não tem nada a ver com o cristianismo, só carrega o nome de cristianismo. São ateus. Eu nunca me entendo cristãos ateus. Então esse bom ânimo é saber que o mundo me odeia, mas eu tenho paz em Cristo, é a consciência de que tem paz em Cristo. A consciência ativa, a parte ativa da sua cabeça. Ter um bom ânimo, partir de mim, então, que eu tenho que produzir em mim pensamentos de paz. Pensamentos que eu tenho sim, o Senhor é comigo. Eu tenho que falar, o Senhor é comigo. Eu tenho que lembrar que o Senhor é comigo. Eu tenho que pensar assim, não, apesar de tudo, o Senhor é comigo. Ou você acha que Deus vai ter que mandar um anjo toda hora, meter a espada no chão, abrir um buraco no chão, vir com a espada de fogo, trovão, o mundo escurecer, cai um facho de luz sobre você e falar assim, eu sou contigo, varão! E acaba tudo. É com você isso. Você acha que o Espírito Santo fala com você toda hora? Que Deus é com você? Você tem que fazer parte da sua cultura, parte da sua vida de pensamento. Já tem que estar intrínseco em você, para ninguém precisar falar com você. Aquilo que me dá esperança. Para trazer memória, trazer, buscar, esforçar, trazer, botar na minha cabeça. Talvez você nunca passou por um momento desesperador a ponto de você esquecer de Deus. Esquece. Que é isso? Cristãos esquecem de Deus. Cristãos esquecem. Nem lembram de Deus. Não estou falando na hora não estou falando na hora de cometer pecado, não. É na hora de sofrimento. A gente costuma falar, nós oramos quando estamos sofrendo. A maioria não ora quando está sofrendo. A maioria de nós não ora quando está sofrendo. A oração entra lá em 5º lugar. 8º lugar. Mas, mesmo assim, ele tem paciência conosco. Já pensou se Deus cobrasse de nós toda vez que nós largamos para lá? Em que vem tentação sobre nós, que vem problema sobre nós, nós não oramos não, porque nós confiamos no nosso taco. Nós confiamos no nosso taco, confiamos em nós. A grande verdade é essa. Nós achamos que nós podemos, que nós temos força, que nós somos aqueles queridinhos de Deus e que eu não preciso nem mais falar com Ele mais. E depois a gente vem, e quando a gente fala, igual eu estou abordando esse assunto, você pensa lá dentro de você, poxa, é assim mesmo. É assim mesmo. Você quer ver quando você lembra de Deus mesmo? É quando uma pessoa conta para você um problema e você ora por ela. A pessoa te procura. Aí você fala, nós vamos orar. Aí você ora. Quando você está passando, a oração vai entrar lá no 5º tópico, o 6º tópico. Primeiro você fica se autocomiserando.
e culpando Deus. Por que Deus permite isso? Aí você busca ajuda em um monte de coisas. Depois falar, agora eu vou orar. Agora eu vou orar. Agora eu te falo. Isso não é sinal que você não é crente. Não é sinal que você não é cristão. Não é sinal que você não conhece a Deus. Isso não quer dizer isso, não. Isso quer dizer que você é humano. Isso quer dizer que você é humano. E que todas as suas dores, elas são tão imediatas que você busca em si e nos seus ciclos a solução. E que se não fosse Deus, quando os nossos inimigos nos perseguiram, nós seríamos devorados, porque nós estamos correndo sem Ele durante um tempo. Nós achamos que estamos sem Ele. Mas nós lembramos também, fala que quando nós oramos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. É nessa hora que Ele está intercedendo por nós, em que nós não lembramos de Deus. Lembrando que o Espírito Santo não é um Deus morto, não é um selo, não é um adereço no seu coração, não, é uma persona, é uma pessoa que está em você. O Espírito Santo não é uma essência, igual eles falam por aí. A essência de Deus, não é a essência que eu sei é da Natura, né, da Boticário, isso é essência. Ele não é uma pessoa que age em você. E quando você está igual uma galinha tonta que toma uma pedrada, que você não sabe para onde corre, Ele está cuidando de você. Ele está sustentando, botando a sua vida em ordem, para que quando você consiga abrir os olhos, falar, nossa, foi Deus quem fez essas coisas. E você, eu vou falar com você uma coisa que você já falou, e eu nem orei. Deus arrumou e eu não orei, não tive tempo de orar sobre isso. Porque quem está em nós? Então eu te peço, tem bom ânimo. Ele cuida, apesar de você. Ele cuida apesar de você. Apesar de você nem saber o que está acontecendo, Ele está cuidando. Está botando tudo no lugarzinho. Então quando Jesus fala, quando Deus fala lá com Josué, Josué, não temas, não te espante. Tem de bom ânimo, esforça. É porque eu estou cuidando das coisas. Ou você acha que vou te botar na frente do muro de Jericó? Eu já vi a queda do muro. Você vai ver, vai assustar, aquele muro imenso e tal e coisa e tal. Eu já vi esse muro caindo. Então por quê? Você está pensando? Jesus, quando por um paralítico, lá em Mateus 9:2, falou assim, Jesus veio na fé dele, disse ao paralítico, filho, tem de bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. O paralítico queria andar, não é não? Ah, que saber de perdão de pecado? Ele falou, não filho, pode ficar tranquilo, esse tem de bom ânimo, fica tranquilo. O tem de bom ânimo é se tranquiliza. Eu estou no controle. Paralítico, tem de bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Como diz assim, não se preocupa não, o de maior já vou fazer. Já vou curar você. Aquele lá que desceram na casa de Jesus, acho que é isso, né? É em Cafarnaum, Mateus 9 é esse, né? É em Cafarnaum, lá na casa de Jesus, né? Desceram lá, desceram ele. Jesus, olha, que legal a fé desse cara, é legal. Ô, rapaz, fica tranquilo, seus pecados estão perdoados. Agora pega o teu leito, levanta e vai embora. Tem que ter medo não. Porque todo mundo tem medo da vida, todo mundo tem terror da vida. Nós carregamos medo, um medo horroroso da vida. Mas nós temos que ter o quê? Ânimo. Nos animar. Não desanimar das coisas. Talvez você nunca passou uma luta ferrenha na sua vida. Você nunca passou um problema pesado na sua vida. Mas quando ele vier, fica animado. Tem bom ânimo, porque assim todo mundo passou por problema. Todo mundo passa por isso. Você não é o primeiro nem vai ser o último. E em todas elas, aonde tinha cristão no meio, o Senhor cuidou de tudo. Amém? Deus te abençoe. Ricamente, eu estou sem relógio. Não, está aqui. Né? Deus te abençoe. Então, o bom ânimo na Bíblia, o bom ânimo que nós lemos, que eu tentei te explicar hoje, é isso. É não ter medo de nada. É saber que tanto pepino para a gente descascar, tanta coisa horrorosa, eu confio no Senhor. A confiança tem que estar em Deus.
Eu quero que você tenha confiança em Deus, meu amigo. Curva sua cabeça no seu lugar. Senhor Jesus, que é sabedor de todas as coisas, que conhece o nosso coração, conhece a nossa vileza, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus Cristo. Nós não pensamos, não fazemos o que gostaríamos de fazer. Não somos tão justos, ó Pai amado, o quanto nós pensamos. Não somos tão, ó Deus amado, tão teus assim como nós pensamos que somos. Nós negamos a nossa vida para o Senhor muitas vezes. Negamos o nosso coração muitas vezes. E até mesmo, ó Deus, quando tomamos as cacetadas da vida, quando experimentamos o mundo como ele é, um mundo cruel, um mundo ingrato, experimentamos essa criação em que nós estamos envolvidos, o mundo, Deus, criado pelo Senhor, o mundo, ó Pai amado, caído, ó Deus amado, quando nós temos um contato com a realidade desse mundo, nós chegamos às vezes a nos desesperar, ó Deus. Nos ajuda a ter bom ânimo. Nos ajuda, Pai amado, no meio do desespero, lembrar do Senhor, no meio do desespero, ter o ânimo, Pai amado, de trazer à nossa memória o que nos dá esperança. O que nos dá esperança é o Senhor. O que nos dá esperança é o Senhor, ó Pai. Como o Senhor disse que tem pensamentos de paz a nosso respeito. Então, Senhor bendito, que nós tenhamos, ó Pai amado, esses pensamentos que o Senhor tem sobre nós, nós tomamos consciência disso. Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que não nos deixe enganados nunca. O Espírito Santo intercede por nós, interceda por nós e nos fortaleça. Nós precisamos é do Senhor, ó Deus. Esse mundo, ó Deus amado, não tem nada que preenche a nossa vida. Preenche nossos sentidos, ó Pai amado. Preenche, ó Deus amado, ó Deus, as coisas da nossa carne, mas não preenche o nosso vazio. Não preenche aquilo que pertence ao Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Que apesar de nós, apesar da nossa rebeldia interna, apesar da nossa ignorância interna, que nós ignoramos o Senhor, às vezes propositadamente, de caso pensado, o Senhor tem feito a tua obra em nós, ó Deus. Tem feito a tua obra no nosso coração, ó Deus. Senhor bendito, não somos, ó Pai amado, mais desse mundo, não pertencemos mais a esse conjunto de coisas, ó Pai. Pertencemos ao reino do Filho do seu amor, ó Pai. Então, Senhor, nos abençoa e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo. Injeta em nós, ó Pai, um bom ânimo. Injeta em nós, ó Pai amado, injeta em nós o ânimo, o esforço, ó Pai amado. Tire de nós todo o temor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. E que aquilo que não consegui falar, que não consegui expressar, que o Senhor te abençoe. E aquilo que eu falei, que não tem, é que se eu falei algo que não tem nada a ver com Deus, que seja tirado da sua cabeça. Mas que o Espírito Santo te incomode, o Espírito Santo te auxilie e te anime durante essa semana, em nome de Jesus. E eu pergunto para você, muito tempo eu não faço essa pergunta, eu pergunto para você o quanto você quer conhecer de Deus. O quanto você pretende conhecer de Deus, sabendo que quanto mais você conhece do Senhor, quanto mais você se aprofunda nos conhecimentos de Deus, mais as suas certezas que você carrega em você, essas certezas vão ter que cair, vão ter que ser substituídas pelas coisas do Senhor. Toda a tua sabedoria que você achava sobre a inerrância dos fatos, sobre todos os fatos da sua vida, serão recolocados em ordem pelo conhecimento de Deus. Então eu te desafio a conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um suspiro, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, irmãos. Você que vai trazer sua oferta à frente, você tem toda a liberdade de vir à frente. Os irmãos vão estar tocando a música. Você tem liberdade de vir à frente e trazer sua oferta em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.
Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Senhor Jesus Cristo, não é com forma de barganha ou troca, Deus, que trazemos nossa oferta à frente, Deus. Não queremos barganhar contigo, Senhor bendito, porque o Senhor é dono de tudo, ó Pai, até da nossa vida. Mas nós, ó Pai amado, nós trazemos uma oferta à frente, ó Pai amado, em reconhecimento, ó Pai amado, do Teu poderio sobre a nossa vida, Deus. Sobre a Tua, Deus amado, a saúde que o Senhor derrama sobre nós, a sabedoria, tudo que o Senhor nos dá, Pai amado, até o ânimo de trabalhar de manhã, é o Senhor que nos dá, ó Deus. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu passar alguns recados. Viu o irmão Jairo chegando aqui, saindo? O irmão do irmão Jairo está passando um problema de saúde muito sério, né? Quem está cuidando dele é o irmão Jairo. Então eu queria que você estivesse intercedendo pelo irmão dele. Ele fez uma série de exames agora e está com os problemas sérios de saúde, deve começar o tratamento. E é um tratamento muito longo, então intercedam por ele. O irmão Jairo está muito abalado, porque são só eles dois de irmãos. O dia que minha mãe passou mal, eu encontrei com ele lá no UPA, ele estava com o irmão dele lá, e já estava muito triste. Agora ele ficou mais triste com o resultado dos exames agora. Então estejam intercedendo por irmão do irmão Jairo. Nelly não veio hoje, que ela está muito cansada, as dores melhoraram muito, a tosse melhorou muito, né? Não está tossindo. Terça-feira ela tem um exame, uma biópsia da medula. Estejam intercedendo por ela. Vai internar amanhã para fazer a biópsia da medula. Estejam intercedendo por ela e por cada um dessa igreja. Estejam orando no nome de Jesus Cristo. Como corpo de Cristo, eu peço oração por cada um de vocês. Estejam sempre intercedendo um pelos outros em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. É isso. Semana Santa, nós vamos fazer a quarta conferência cristã, né? Quarta conferência cristã. O tema vai ser a pessoa de Jesus no tabernáculo. Nós vamos estudar os 3 dias, sexta, sábado e domingo da Semana Santa. Você é nosso convidado. Nós vamos fazer um apanhado geral da pessoa de Jesus Cristo, para desmistificar muita coisa, para colocar muita coisa, muitos pingos nos is, e para falar que o Senhor Jesus, Ele é Senhor desde antes da aliança mosaica, da aliança adâmica, porque Ele é o próprio Deus. Então, que Deus te abençoe, você é nosso convidado, em nome de Jesus Cristo. Domingo que vem, Santa Ceia, eu te convido para estar conosco. Está conosco aqui, agradeço você, visitante, que esteve aqui essa noite. Que Deus abençoe vocês. E vamos encerrar em nome de Jesus. Queria convidar o irmão Ayrton para estar encerrando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aquela é minha prima, Sara, que está ali, ó. Ela veio visitar a primeira vez hoje. Minha prima, irmã do Luíde. Amém? Está nos visitando aqui essa noite, está morando aqui em BH agora também. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Qual o nome do irmão? Valdete, Carlos, Deus te abençoe em nome de Jesus. É mãe do Stanley? E aí perguntar, será é mãe do Stanley? Ué mesmo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Ayrton. Paz do Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que estivemos aqui cultuando o Senhor, juntamente com a tua igreja, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor falou conosco, o Senhor nos tem ensinado a tua palavra, o Senhor nos tem direcionado, Pai, a cada dia, a cada momento das nossas vidas. O Senhor tem sido conosco, Pai, e nós agradecemos o Senhor. E te pedimos, meu Deus, que nessa semana você conosco, Pai, nos direciona e nos orienta, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e fortaleça cada irmão e dê a cada irmão cada dia mais esperança e força, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.